Vamos lá. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Meus irmãos, olhando para esse texto aqui, é um texto muito interessante. Por quê? Porque o verbo aqui está, mas no grego é um verbo muito importante, porque você é e você está. Pastor, só falar hoje sobre grego, hebraico, não, nada disso. É só para prender um pouquinho a sua atenção, mas eu vou falar agora, olha só, sobre as duas garantias que nós temos quando estamos em Cristo. Repita comigo, por favor. Duas garantias que temos quando estamos em Cristo. Porque o texto aqui é bem claro, o texto aqui é bem luminoso, o texto aqui é bem assim, fácil de entendimento. O texto aqui fala da pessoa que entregou a sua vida a Cristo, da pessoa que tem comunhão com Cristo, da pessoa que tem uma vida com Cristo. Então, o texto diz assim, que se alguém está em Cristo, qual é a garantia que eu tenho, pastor, de estar em Cristo? Qual é a garantia que eu tenho, pastor, de estar em Cristo? Ah, se tem garantia, é sinal que tem riscos. Você não entendeu? Glória. Eu vou repetir. Se o texto me dá a entender que há garantia de estar em Cristo, também há riscos de estar em Cristo. Glória. Primeira garantia de estar em Cristo: Ele prometeu estar conosco. Glória. Todos os dias, até a consumação do século. Aleluia. Não é uma semana, não é 15 dias, não é um mês, não. Ele prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação do século. Tem alguém aqui que está em Cristo? Glória. Tem alguém aqui que está em Cristo? Glória. Então você pode contar com Ele. Aleluia. Quando você passar por aquelas fases difíceis, sim, aquela que ninguém gosta de passar, quando alguém tiver que passar por um desemprego, quando alguém tiver que passar, sabe, por uma separação na família, quando alguém tiver que passar por um luto na família, quando alguém tiver que passar assim por um momento de enfermidade, um momento de dor, um momento de tristeza, um momento assim, sabe, de ansiedade, um momento assim de depressão, seja qual for o dia ruim ou o dia mau que você estiver vivendo, nós podemos contar com Cristo, porque essa é a garantia que Ele nos deu. Glória. Você está entendendo? Aleluia. Estar em Cristo. Qual é a garantia que eu tenho se eu estiver em Cristo? Glória. Qual é a garantia que você tem de estar em Cristo? Ele nos deu a palavra dele. Se você me aceitar como único e eterno Salvador, eu vou estar contigo todos os dias, até a consumação do século. Glória. É a primeira garantia que eu e você temos da parte dele. Pastor, e o risco? Vamos falar do primeiro risco? Vamos falar do primeiro risco? Aleluia. Que nós, muitas das vezes, temos que passar. Ninguém gostaria de passar, ninguém gostaria, sabe, de viver isso na sua vida. Mas o primeiro risco é o risco do erro. Meu irmão, estar em Cristo significa que você e eu corremos o risco de errar. Ninguém quer errar. Ninguém quer errar. Por que você erra? Por que eu erro? Por que nós erramos? Porque estar em Cristo, estamos sujeitos a errar. Agora, o que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia fala, tem duas recomendações apostólicas sobre isso. Primeira recomendação apostólica, Gálatas capítulo 6, versículo 7.
nós atrasamos o nosso crescimento, nós atrasamos a nossa chamada, nós estamos retrocedendo, sabe? Estamos anulando por um período de tempo tudo aquilo que Deus projetou para a nossa vida. Então errar não é bom, mas é um risco que eu e você corremos quando estamos em Cristo. Quem nunca errou aqui? Meu irmão, todos nós erramos, mas o único que nunca errou, Ele está aqui. Glória. Para nos justificar nesta. Aleluias. Aleluia. Glória. Segunda recomendação apostólica, Tiago capítulo 1, versículo 16. Porque eu não posso só não, eu tenho que fundamentar essa palavra. Glória. Para que você saia daqui fortalecido, para que você saia daqui animado, para que você saia daqui renovado, para que você saia daqui não da maneira que você entrou. Não, nada disso. Não, você tem que sair daqui renovado. E o segundo risco que nós corremos, ainda nessa palavra, sabe, que o apóstolo Tiago diz, Tiago 1,16. Ele diz assim, de uma maneira assim tão linda, tão fraternal. Repita comigo, filhinhos, amados, não erreis. Não erreis. Está vendo? Então estar em Cristo não significa que a sua caminhada, que o seu percurso vai ser perfeito. Não pode ser que o seu percurso aconteça algum acidente espiritual. Você não queria que isso acontecesse. Mas acontece. E não acontece só com você não. Acontece com todos nós, porque é uma questão de humanidade. Ninguém aqui é anjo, ninguém aqui é santo. Nós estamos no processo de santificação. E nesse processo de santificação, alguém erra, tentando acertar. Você não erra apenas porque você quer errar. Não acredito nisso. Eu olho para você, olho para mim e tenho esse entendimento que muitas das vezes nós erramos tentando acertar. Então, primeiro risco que nós corremos é de errar. E eu já falei para vocês, quando erramos, o que acontece? A gente vai lá para o final da fila. Sabe? Vamos lá para o final da fila. Isso não é nada elegante, não é nada bonito. Você estava numa caminhada tão boa. Você estava numa trajetória tão boa. Mas errou. Errou? Tem que consertar. Tem que parar o carro. Tem que trocar o pneu. Tem que mexer nesse motor. Glória. Para que o carro, sabe, ele volte a fazer o percurso dele. Aleluia. Você pegou um atalho. Pastor, eu não queria pegar esse atalho. Eu orei muito, pastor, para não pegar esse atalho. Eu orei muito para não tomar essa decisão. Mas você tomou, porque está em Cristo. Você corre esse risco. Pastor, qual é o segundo risco que eu corro quando eu estou em Cristo? Repita comigo, se alguém está em Cristo. Se alguém está em Cristo. É isso, se alguém está em Cristo, nós temos a garantia. Eu já falei para você qual é a primeira garantia. Daqui a pouco eu vou falar da segunda garantia. Mas eu quero falar do segundo risco que corremos quando estamos em Cristo. Repita comigo, corremos o risco. Corremos o risco de cair. de cair. Quantas pessoas você já viu caindo na graça? Quantas pessoas você já viu caindo, literalmente caindo? E você olha assim, meu Deus, você chega a botar a mão na cabeça, parece que você não acredita. Mas é uma realidade. Estar em Cristo é um risco que você corre de cair. Pastor, fundamenta isso que eu quero ver, eu vou fundamentar. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 12, diz assim, cuidado, ó,
Deus não quer que ninguém caia. Deus não quer que ninguém caia, mas nós temos que ter esse cuidado. Ei, estar em Cristo é correr o risco de cair. Você entende isso? É uma realidade. E nós não podemos vacilar. Nós não podemos, sabe, marcar bobeira não, porque cai mesmo. E Salomão já escreveu lá no seu livro, o homem mais sábio de toda a geração. Ele escreveu em Provérbios lá, 24:16. O justo cairá 7 vezes. Aleluia. Mas vai ficar caído? Olha o dedinho não. O mesmo texto diz: o justo cairá 7 vezes e se levantará. Não, você não entendeu? Estar em Cristo é o risco que eu e você corremos de cair. Mas você não vai ficar caído. Você vai se levantar. Agora, preste atenção no que acontece quando você cai. Quando você cai ou quando alguém cai, repita comigo, ele se arrebenta todo. Se arrebenta todo. É verdade. Quando você cai, você se machuca. Quando você cai, você fica ferido. Vários sentimentos tomam conta de você. Você está ferido, você está magoado, você está, sabe, machucado, você está arrebentado. É quando a pessoa cai. Provérbios 24:16. O justo cairá 7 vezes e se levantará. Salmo 37, versículo 22 e 23. Até o 24. Diz assim: os passos, repita comigo, os passos, mais forte, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Se ele cair, o Senhor o levantará. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Se alguém está em Cristo, corre esses riscos. Corre o risco de errar. Corre o risco de cair. Mas não ficará prostrado. Deus o levantará. Glória. Agora, a garantia. Antes de dar a garantia, eu vou falar aqui, os 7, versículo 18 em diante. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem nenhum, pois o querer, o bem, está em mim, não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, enquanto a lei de Deus, que o mal reside em mim. Agora preste atenção, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Quanto ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Quanto ao homem interior, tenho prazer nas leis de Deus. Ninguém peca porque quer pecar. Aleluia, Deus. Ninguém cai porque quer cair. Ninguém erra porque quer errar. Oh Deus, aleluia. Cada um de nós somos tentados, meus irmãos. Mas Deus não dará a cada um de nós provação ou tentação, de acordo aí com a sua Bíblia, que você não possa suportar. Mas quem está em Cristo, ele diz aqui. Então ele queria fazer o bem e não fazia. O bem que ele queria fazer, ele não fazia. E aí, como você lida com isso? Como eu lido com isso? Como é que você
administra isso. Você erra. O que você vai fazer quando você errar? O que você vai fazer quando você cair? Você não deve fazer isso, ó. Eu vou sair da igreja. Não posso mais ir para lá porque eu errei. Não posso mais participar da igreja porque eu caí. Não, nada disso. Esse pensamento é errado. Procure o seu pastor. Glória. Procure o seu líder. Aleluia. Ele vai te aconselhar. Ele vai orar por você. Ele vai jejuar por você. Glória. Ele vai te dar a mão e vai dizer: pode contar comigo. Glória. Pode contar comigo. Aleluia. Pode contar comigo. Se alguém está em Cristo. E agora, pastor? Agora eu quero ler mais um texto que diz Romanos capítulo 8, versículo 1, que é mais uma garantia daqueles que estão em Cristo. Primeira garantia, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 28, versículo 20. Ele prometeu estar conosco todos os dias. Glória. Até a consumação do século. Aleluia. E qual é a segunda garantia? Que eu tenho por estar em Cristo. Essa é forte. Aleluia. Essa é forte demais. Glória. Segunda garantia que eu tenho, que você tem por estar em Cristo. Repita comigo, bem forte. Agora. Nenhuma. Condenação para aqueles que estão em Cristo. Glória. Que estão em Cristo. Estão em Cristo. Glória. Aí eu chamo a sua atenção e quero finalizar essa mensagem. Glória. Para que não haja condenação, tem que haver um advogado. Para que não haja condenação, tem que haver um advogado. Eu quero vos apresentar um advogado perfeito. Glória. Eu quero vos apresentar um advogado pleno, absoluto, sabe? Que você precisa para te ajudar nessa caminhada, porque você vai precisar desse advogado. Você falou assim: ele não merece mais uma chance. Ele tem que ser condenado. Não serve mais. Ele não serve mais, ela não serve mais. E aí vem a palavra de Deus para a gente concluir essa mensagem. E a mensagem é essa. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 1. Repita comigo, olha só o tratamento, olha o tratamento. Filhinhos, repita comigo, filhinhos, não pequeis, mas se caso algum de vós pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Glória. Você pode aplaudir do Senhor? Aleluia. Se alguém está em Cristo, Glória. agora eu abro um parênteses aqui. Glória. Sim, eu abro um parênteses aqui, porque estar em Cristo é uma coisa e ficar com Cristo é outra. Dentro de uma igreja, você encontra as pessoas que estão com Cristo e encontra também as pessoas que ficam com Cristo. As pessoas que ficam com Cristo, sabe? Elas não querem saber de garantia nenhuma. Elas vão continuar errando, vão continuar caindo. Você olha para elas, não há uma mudança, não há uma transformação, porque elas estão só ficando com Cristo. E se a coisa der ruim, se a coisa não acontecer do jeito dele ou dela, eles abandonam tudo, largam tudo, sabe por quê? Porque eles só querem ficar com Cristo quando a coisa dá bom para eles. Agora, diferente dos que estão em Cristo, estar com Cristo, se está bom, eu estou com Cristo. Se não está bom, eu estou com Cristo. Glória. Se eu estou na prova, eu estou com Cristo. Aleluia. Se eu estou na bênção, Glória. eu estou com Cristo. Aleluia. Eu estou fraquinho, Glória. eu estou com
com Cristo. Se eu estou meio fraco, eu estou com Cristo. Se eu estou forte, eu estou com Cristo. Glória. Se eu estou caído, estou com Cristo. Se eu estou de pé, estou com Cristo. Se eu estou com condições, eu estou com Cristo. Se eu estou sem recursos, eu estou com Cristo. Glória. Essa é a grande diferença. Então repita comigo. Se alguém está em Cristo. Olha agora para você. Faça um autoexame agora sobre você mesmo. Você está com Cristo ou está ficando com Cristo? Meu dever aqui não é julgar ninguém. Meu dever aqui é ministrar a palavra de Deus. Glória. Mas eu preciso fazer essas perguntas, porque essas perguntas são muito importantes para que você entenda que a nossa vida cristã não pode ser apenas uma vida cristã. Tem que ter propósito. Tem que fazer sentido a nossa vida cristã. A garantia, Ele prometeu estar conosco todos os dias, Glória. até a consumação do século. Segunda garantia, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Então aquele que não está em Cristo, ou aquele que apenas está ficando com Cristo, ele corre o risco. Não é o que Deus quer. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua casa.